Fala galera, a gente vai resolver agora os exercícios 6 e 7 da página 40 do livro do James Stewart, seção 1.3. A questão diz o seguinte: o gráfico de y igual a raiz de 3 menos x ao quadrado é dado e use transformações para criar a função cujo gráfico é mostrado. Então ele quer que a gente utilize o dado padrão, que é este aqui, e a partir dele descubra o que aconteceu com essa função para que ela chegasse a esses dois outros gráficos. Ok? Então vamos analisar aqui. Questão 6 inicialmente. O meu gráfico, a minha função original é y, que é igual a raiz de 3x menos x ao quadrado. Beleza. E aí o que acontece com esse gráfico? Vejam. Visualmente eu consigo perceber que ele teve uma expansão vertical, até porque o ponto originário dele aqui era 1,5, agora passa a ser um ponto de 3, que é o ponto do pico do gráfico, um ponto mais alto do gráfico. Então a gente sabe que ele teve uma expansão vertical, e também podemos observar pelos seus pontos de origem, onde o gráfico tocava o marco zero, o ponto zero de x, ele passa a tocar agora o ponto 2 de x. Então ele teve um deslocamento para a direita também. Então vamos analisar o que acontece nesses dois fatores. Se ele teve uma expansão e um deslocamento para a direita. Deslocamento para a direita, ele me induz a utilizar essa base de dados, que diz o seguinte: y igual a f de x menos c. Ou seja, o gráfico tem que deslocar c unidades para a direita. Quantas unidades esse gráfico deslocou? Ele estava em 0, nesse ponto, passou a ter 2. Então nós já sabemos que esse deslocamento aqui, para a direita, vai ser f de x menos 2. Ok? Então onde a gente tem x aqui, nós vamos alterar por x menos 2. Vai ficar da seguinte forma: y igual a raiz de 3x menos 2 menos x menos 2 ao quadrado, para simbolizar que houve o deslocamento para a direita, beleza? E também houve uma expansão. Se houve uma expansão vertical, quando há uma expansão vertical, significa que o gráfico está sofrendo uma multiplicação por outro fator. Então seria y igual a c f de x. E quando que esse gráfico expandiu? Ele tinha um pico 1,5, passou a ter o marco maior do gráfico, o ponto máximo do gráfico, como 3. Logo, dá para perceber também que foi multiplicado por 2. Então, esse fator nosso é o 2. Então, o gráfico vai ter outra modificação, que vai ser 2 vezes raiz de 3, que multiplica x menos 2, menos x menos 2 ao quadrado. Perfeito. Feito isso, teremos que y vai ser igual a 2, que multiplica 3x menos 6, menos, aqui eu tenho um produto notável, x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Logo, como que vai ficar isso aqui? Y é igual a 2, que multiplica 3x menos 6, menos x ao quadrado, mais 4x, menos 4. Encerro aqui, e assim terei que y é igual a 2, que multiplica esse 3x aqui com o 4x, vai ficar 7x, mas vamos organizar x ao quadrado, mais 7x, menos 10. E, finalmente, este aqui é a minha função para o gráfico modificado, que é este gráfico aqui. Beleza? Questão 7. Nossa função original é y igual a raiz de 3x menos x ao quadrado. Isso aqui, O que aconteceu com o gráfico? O que a gente consegue imaginar que aconteceu com esse gráfico? De cara eu já vejo aqui uma reflexão em torno do eixo x. Vejam, o gráfico estava aqui.
Ele refletiu em torno de x e parou aqui embaixo. Digamos que estava aqui inicialmente, né? Se ele tem uma reflexão em torno do eixo x, a gente já vai utilizar esse fator aqui, y igual a menos f de x. Então, y é igual a menos raiz de 3x menos x ao quadrado. Beleza, primeira coisa que a gente descobriu. Depois, eu consigo perceber que ele estava aqui, né? Vamos fingir que o gráfico estava aqui. Ele desceu uma unidade para baixo, porque esse ponto dele passou a ter uma coincidência com o ponto de menos 1. Então, ele foi deslocado uma unidade para baixo. Se ele deslocou-se uma unidade para baixo, eu vou utilizar esse fator aqui, y igual a f de x menos c, onde c vai valer menos 1. Então, vai ficar y menos raiz de 3x menos x ao quadrado menos 1. Ok. E além disso tudo, ele teve um deslocamento para a esquerda, onde ele estava aqui, né, coincidente com o zero de x, e passou a coincidir esse pontinho com o menos 4 de x. Ou seja, ele teve uma coincidência de 4 unidades. Correto? E quando ele desloca-se para a esquerda, vejam só, o f de x mais c, ou seja, c unidades que ele deslocou para a esquerda. Não é c negativo. Ele vai contar as unidades que ele deslocou-se para a esquerda. Tá? Não importa se aqui é menos 4, a gente não vai utilizar menos 4 na fórmula. Deslocamento para a esquerda se torna f de x mais c. Então, o que vai acontecer? Se ele deslocou 4 unidades, esse f de x aqui vai ficar x mais 4. E aonde eu tiver x dentro da minha função, eu vou colocar x mais 4. Então, vai ficar aqui y é igual a menos raiz de 3x mais 4 menos x mais 4 ao quadrado e o menos 1 por fora. Resolvendo tudo isso aqui, eu vou ter que y é igual a menos raiz de 3x mais 12 menos, eu tenho aqui um produto notável, que vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16. E isso tudo dentro da raiz menos 1. Y vai ser igual a menos 3x. Aí vamos pegar aqui agora e já fazer a soma normal. Eu tenho x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. 3x menos 8x, eu vou ter menos 5x. 12 menos 16, eu vou ter menos 4. Tudo isso menos 1. Então, essa aqui é a minha função que vai me favorecer esse gráfico a partir desse gráfico originário. Ok? Bom, gente, hoje, além de falar para vocês, se acaso tem alguma dúvida, colocarem nos comentários abaixo ou mandar um e-mail que está na descrição do vídeo, eu vou, né, incentivar vocês também a estar frequentando um outro canal, que é uma companheira de luta, né, pela base da ciência, que ela luta juntamente com muitos estudantes, né, com base na ciência, que é a Joyce Casimiro. Este aqui é o canal dela, né, um nome muito bacana e bastante intuitivo, que diz, mas você só estuda, que é uma frase que a gente escuta muito, né, e quem quiser aprofundar em todos os ensinamentos que a gente tem voltado para os exercícios, eu tenho certeza que as explicações da Joyce podem aprofundar muito nesses aprendizados, ok? Ela tem uma didática muito boa e eu aconselho também vocês estarem frequentando e se inscrevendo no canal dela. Beleza? O link apareceu aí e quem tiver alguma dúvida pode, né, ficar à vontade para procurar. Até a próxima.